Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente está iniciando hoje a nossa quarta edição do Copa em Pauta. Hoje a gente vai contar aí com a apresentação da nossa colega Yasmin. O tema que ela trouxe vai ser bem interessante. É voltado para a ESG, né, Yasmin? Isso. Vai falar um pouquinho sobre sustentabilidade. E eu acho que vai ser bem interessante para a gente conhecer um pouquinho desse tema dentro do cooperativismo, né? Então, eu vou deixar aí com você as minhas falas. Fique à vontade. Só um minutinho, vou compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, como a Solange já introduziu, nós estamos aqui mais uma semana no projeto Copa em Pauta, que foi iniciado aí pela Solange. Estamos na quarta semana. Eu vou falar sobre ESG e o relatório de sustentabilidade do Sicoob. Primeiramente, o que é ESG? ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance, meio ambiente, a parte social e governança. E ESG é o modelo que avalia como uma empresa gerencia seus impactos nos pilares da sigla. Então, o objetivo é mensurar como uma organização impacta o meio ambiente, a parte social e a parte da governança. O ESG surgiu a partir da ONU. Em 2004, a ONU fez o Pacto Global, que era um pacto para que as organizações financeiras pudessem ter ciência do que elas estão fazendo, o impacto delas no mundo. No Pacto Global surgiu o relatório chamado Who Cares Wins, tradução seria mais ou menos quem se importa acaba vencendo, e o documento defende que a integração de fatores ambientais, sociais e de governança no mercado financeiro é essencial para os negócios sustentáveis. Em 2006, a ONU lançou o PRI, são os princípios para o investimento responsável, e lá eles reforçaram mais uma vez os princípios do ESG como a diretriz para os investidores. Em 2015, a ONU lançou os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mais uma vez reforçou a pauta ESG. O ESG ele não é obrigatório, ele surgiu na ONU, então a ONU nunca obriga praticamente ninguém a fazer nada, mas são recomendações, são diretrizes para as pessoas seguirem, e não é obrigatório para todas as empresas e organizações do mundo. Mas, no nosso contexto aqui da Sicoob, em 2014, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo Ministério da Fazenda e o Bacen, eles publicaram a Resolução 4327. E essa resolução diz que todas as instituições financeiras no Brasil são obrigadas a estabelecer uma política de responsabilidade socioambiental. Anualmente, um relatório deve ser divulgado com as informações coletadas no período. Então, ESG ele não é obrigatório, mas dentro do nosso contexto, algo muito parecido com ESG é obrigado pelo Bacen. Então, ESG é uma medição do desempenho sustentável das empresas a partir de indicadores ambientais, sociais e de governança. E ESG segue 3 diretrizes: o alinhamento com as ODS, a relevância para o setor específico, no nosso caso, cooperativismo e financeiro, e comparabilidade e mensurabilidade. Então, nos relatórios de ESG, o objetivo é mensurar, é ter números, ter algo concreto para poder saber em números o impacto de uma organização na parte ambiental, social e de governança. A política de ESG deve seguir os ODS da ONU. O ODS são 17 objetivos que a ONU criou com o objetivo de tornar esses 17 pontos concretos, algo possível, até 2030. Esses 17 objetivos, acho que todo mundo já conhece, mas só relembrando, o primeiro é a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível,
trabalho decente, indústria, inovação e infraestrutura, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, se seguirmos esses 17 objetivos, teremos um futuro mais sustentável. O Cicobi, ele tem 7 compromissos que estão alinhados com a ODS, com o ESG. Então, novamente, o ESG não é obrigatório, não tem uma regrinha de como tem que ser obrigatoriamente, tem diretrizes dos ODS, então não precisa ser necessariamente escrito, descrito como os ODS, mas tem que estar dentro. E o Cicobi já definiu os seus 7 compromissos. Primeiro é o cooperativismo, que é descrito como difundimos o cooperativismo financeiro por todo o país para que todos os brasileiros possam ter uma vida financeira mais justa. Mudanças climáticas, apoiamos e estimulamos os cooperados a contribuírem com o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. Segurança e privacidade, garantimos o uso da tecnologia com segurança da informação e proteção da privacidade financeira de cada um dos cooperados. Cidadania financeira, promovemos a inclusão, a acessibilidade à educação financeira, facilitando ainda o acesso aos mais diversos produtos e serviços. Comunidades, incentivamos o desenvolvimento econômico e social nos locais e regiões em que estamos presentes, impactando pessoas e territórios. Governança, asseguramos ética nos negócios e proteção financeira dos cooperados, atuando com práticas sempre democráticas, participativas e transparentes. E o último é compromisso com os direitos humanos. Respeitamos e zelamos pelos direitos humanos para todas as pessoas, buscando diversidade e a igualdade de oportunidades. O Cicobi, ele respeita claramente aquela resolução do Bacen, então todo ano é publicado o relatório de sustentabilidade, assim como todas as instituições financeiras, o relatório do Cicobi é disponibilizado para todo mundo. O Cicobi, ele tem uma parte só de sustentabilidade no site, então qualquer um pode entrar no site do Cicobi e ler qualquer um dos relatórios de todos os anos. E eu vou passar rapidamente pelo relatório, ele é bem extenso, porque ele fala realmente de todas as ações, de todos os âmbitos do Cicobi, tudo que o Cicobi faz, todos os números possíveis. Então, eu vou só passar rapidamente pela sigla ESG, que é o meio ambiente, a parte social e a parte de governança. A gente recebeu, acho que uma CCI, quando o relatório foi disponibilizado no e-mail, mas, novamente, não precisa ser do colaborador para acessar, é só entrar no site que está disponível. Esse aqui é a apresentação do sumário, ele é bem fácil de ler, esse relatório, tem mais de 200 páginas, e é só clicar onde você tem interesse de saber. Então, se você quer saber só sobre a parte de cooperativismo, pode clicar no menu, aí no sumário, que ele vai te levar diretamente para lá, é bem fácil de acessar. Vamos falar sobre a parte de meio ambiente primeiro. O relatório ele fala sobre mudanças climáticas, né, que é o termo que o Cicobi usa lá nos compromissos que eu apresentei, e é interessante porque eles colocam aqui as 2 ODS que têm a ver com essa parte de mudanças climáticas. Então, a Cicobi, ela respeita o Pacto Global quando ela apresenta quais são os ODS que têm o objetivo da gente cumprir nessa parte de mudanças climáticas. O relatório, ele fala, tem a mesma estrutura para cada tópico. Então, por exemplo, mudanças climáticas tem a ver com esses 2 ODS, o Cicobi trata esse assunto dessa forma, e esses daqui são os números. Eu trouxe só alguns dados para a gente passar bem rápido, mas existem muitos dados, muitos números nesse relatório sobre cada um desses tópicos. Primeiro que eu trouxe para a parte de meio ambiente é a representatividade de cooperativas singulares que incentivaram práticas sustentáveis por finalidade. Então, de todas as cooperativas, 84,7% usa energias renováveis. Inclusive aqui, na 4278, a gente usa subsídio de energia solar na
na utilização da energia elétrica. E aí tem outras práticas sustentáveis das cooperativas pelo Brasil. Então, 31% apoia agricultura e pecuária sustentável, 23% apoia equipamentos ecossuficientes, 17,5% faz reciclagem, gestão de resíduos e assim por diante. Entre 2020 e 2024, os avanços alcançados com a digitalização de documentos e processos foram expressivos. Então, algo que é do nosso dia a dia, né? A plataforma GED, algo que a gente usa, a gente nem pensa no impacto ambiental que tem. 2,6 bilhões de documentos registrados na GED, 23,4 milhões de documentos assinados eletronicamente, e são 13,3 bilhões de impressões evitadas. Então, a plataforma GED, ela evita que a gente imprima vários documentos que não tem necessidade. A gente pode fazer pelo sistema e o associado pode fazer pelo aplicativo, né? Então, novamente, o ISD, ele preza pelos números, e a Sicoob conseguiu trazer esses números aqui. O impacto da plataforma GED, pelo ponto de vista ambiental, faz com que 133 mil toneladas de CO2 deixem de ser emitidos. Isso equivale a 28.913 carros retirados da rua por ano, ou 6 milhões de árvores plantadas. Isso só utilizando a plataforma GED, tudo que a gente evitou de impactar negativamente o meio ambiente. A parte de social, o Sicoob descreve como comunidades, e isso equivale aos objetivos 8, 10 e 11, que é trabalho decente, redução das desigualdades e comunidades sustentáveis. Esse daqui é um dado que eu trouxe lá do relatório, representatividade de cooperativas singulares que priorizam investimento por público beneficiado. Então, das cooperativas, das ações sociais, 87,4% são voltados para crianças e adolescentes, mais de 70% para jovens e 67,4% para comunidades carentes. E é interessante esse último ponto aí. Só 6,2% das cooperativas não realiza nenhuma iniciativa social. De Sicoob de todo o país, só 6% não tem nenhuma iniciativa. Iniciativas sociais predominantemente realizadas pela cooperativa Sicoob, 82,4% executam programas do Instituto Sicoob, 75,9% das cooperativas doam para entidades e assistências de ONGs locais, 62,4% executam os próprios programas, mais da metade apoia programas do município, novamente só 5,4% não realiza nenhuma iniciativa social. A parte de governança vai de encontro com a ODS número 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. É interessante ver esses números aqui da Sicoob da parte de governança. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que talvez seja a parte mais fácil da sustentabilidade da Sicoob, que é a parte de governança, porque tem alguns relatórios de outras empresas privadas, eu acho que elas falam muito sobre a participação, veja a porcentagem de mulheres ou percentagem de pessoas não brancas que têm participação nas nossas decisões, mas na Sicoob todo mundo pode participar, basta você ser cooperado. Então, de 2020 a 2024, tiveram entre a AGE, a AGO e eventos, mais de 1.732 assembleias e quase 10 mil eventos. Quase 100 mil pessoas participaram e tiveram mais de 2 milhões e 611 mil votos computados. Então, enquanto as outras, não sei, organizações se esforçam para incluir todos, o cooperativismo, ele, por natureza, já inclui todo mundo. Outra coisa interessante aqui que eu vi que entra no relatório de sustentabilidade, na parte de governança, são aqueles cursos que a gente faz. A gente faz lá na parte de gente, no CISBR, eles incluem isso. Então, isso daqui é só a parte do pessoal do conselho e tudo mais. Então, curso de prevenção à corrupção, aquele que é obrigatório a gente fazer, eles colocam aqui no relatório. Então, em 2024, foram mais de 168.763
cursos finalizados. A parte de gestão de risco, que é um treinamento que eu acho que é obrigatório, eu não lembro, mas é obrigatório, né? Foram mais de 32.189 cursos completos lá na plataforma de gente. Então, como eu falei, o relatório ele é bastante complexo, ele traz todos os números possíveis, ele explica detalhadamente sobre como funciona a Sicoob, e aí eu quero deixar essa pergunta aqui para a gente, como nós, da Sicoob Cooperplan Credicep, podemos iniciar hoje para que o próximo relatório conte uma história ainda mais impactante. As meninas já começaram, né? Elas fizeram a campanha do agasalho, que com certeza vai entrar no próximo ano naquela parte de cooperativas que apoiam causas sociais. Então, a nossa cooperativa já está fazendo parte do social do ISG da Sicoob 2025. A gente, então, pode contribuir ainda mais. A gente pode completar os nossos cursos, que vai entrar na parte de governança. Por exemplo, a Vitória já providenciou as garrafinhas e as xícaras para a gente diminuir a nossa pegada de carbono, a gente vai diminuir o uso de plástico. Então, o que mais que a gente pode fazer para impactar ainda mais o relatório do ano que vem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como é o relatório ISG da Sicoob e que a gente contribua ainda mais para o relatório do ano que vem. Muito bom, Yasmin. Adorei você ter trago esses números para a gente. Gostei muito das informações sobre o impacto, né, da plataforma GED. A gente realmente não tinha noção do quanto que isso significava, né? Só o fato da gente ter o processo de abertura de contas digitais, o tanto que isso impacta positivamente não ter aquele monte de papéis, né? Que antes a gente imprimia aqui para abertura de contas. Para vocês terem ideia, nos últimos 2 anos a gente abriu aqui na cooperativa cerca de 1.700, 1.800 contas. E todas essas contas foram abertas no processo digital. Se a gente tivesse que ter aberto essas contas de forma manual, a gente não teria nem espaço aqui para guardar tanto documento. A Luísa está aqui, cuida da parte de cadastro, ela sabe o quanto isso impactaria aqui se fosse feito de forma impressa, com um monte de papel. Então, assim, tem um impacto muito relevante mesmo. Como você bem colocou, a nossa cooperativa já tem atuado, né, na questão das garrafas, das canecas, né, que a Vitória fez aí para a gente. Isso já é uma ação do nosso planejamento estratégico, pensando nessas questões da ISG, né? Então, acho que isso aí já reflete, sim, né, na economia do plástico. Não sei se vocês sabem, mas a nossa cooperativa, na parte de pessoa jurídica, ela trabalha com financiamento de placas de energia solar para condomínios, para auxiliar os condomínios na utilização de energias renováveis, né, energia solar, para incentivar, né, o uso desse tipo de energias. E a gente também, a gente começou há um tempo já a utilização de energia renovável na nossa conta de energia da cooperativa mesmo, né? Então a gente busca e está sempre se adequando ao uso desse tipo de energias para ter um impacto de sustentabilidade mesmo, né? E dentro do social, eu espero que esse ano a gente consiga atuar mais forte. As meninas já iniciaram aí a campanha do agasalho. Acho que essa vai ser só uma das ações que a gente vai conseguir fazer no decorrer do ano, para que a gente tenha mesmo esse braço social mais forte aqui dentro da cooperativa e a gente consiga realmente aparecer mais aí nesse relatório de sustentabilidade. Adorei sua apresentação, Yasmin. Obrigada, Sol. Parabéns, adorei, fiquei até emocionada. Foi muito linda a apresentação. Eu acho que, porque quando você foi falando, no começo eu não estava entendendo nada. E aí você foi colocando exemplos práticos, e aí a gente vê que a gente já está participando dessas práticas, desse modelo. Não conheci o relatório, vou dar uma olhada. Adorei mesmo, achei impecável a apresentação. Principalmente quando você trouxe exemplos. Achei bem professora. Arrasou. Muito obrigada aí pelo conhecimento. Obrigada. Parabéns, Yasmin, sua apresentação ficou maravilhosa. Falou super bem, deu para entender perfeitamente tudo que você estava falando.
Uma das coisas que eu acho legal é porque a gente, a UNB, vê muito isso do ESG, né? Inclusive, eu tive um projeto de extensão que a gente tinha que fazer alguns projetos sociais pautados em todas as ODSs. A gente tinha que escolher três, né, para fazer os projetos. E eu acho que seria uma coisa interessante da gente colocar aqui para poder pensar nas próximas ações que a gente vai fazer. A gente escolher algumas ODSs para tirar como exemplo, né? Para pensar nas próximas ações e até mesmo mostrar isso para os associados também, quando a gente for fazer as postagens no Instagram e tal, como a gente tem esses 7 princípios, a gente pode colocar lá quais os princípios que a gente está seguindo, falar que a gente está se baseando em ODS, esse tipo de coisa. Pode ser bem interessante para a gente fazer também. Concordo, acho que. Pode falar, Ilda. Pode falar. Quando você apresentou a lei, eu não sabia que era obrigatório para a gente do sistema financeiro seguir com essas práticas de sustentabilidade. Eu conhecia o ESG, sabia da importância dele, mas para mim ele era muito mais sobre a pessoa querer, né, a instituição, a pessoa ela querer participar, do que terem normas. E a gente saber que tem uma norma dentro do Instituto Financeiro é bem interessante, porque eu acho que não é muito falado, você é muito falado, eu apenas não sabia. E adorei ver quanto a gente está impactando com coisas que para a gente parece já normal, já faz parte do nosso dia a dia, mas causa um impacto dentro da sociedade. Adorei, parabéns pela apresentação, Yas. Obrigada. Primeiro eu vou responder a Tamires. Acho que faz muito sentido a gente reforçar que a gente está seguindo as ODSs. Tem muito. Existem críticas também a ESG, o fato de que parece algo para inglês ver, né? Existe um termo, inclusive, chamado greenwashing, que é quando uma empresa finge que está sendo sustentável, fala, por exemplo, coloca uma folhinha verde desenhada na embalagem para falar, a gente é sustentável, mas não mostra os números, né? Contrário da nossa cooperativa, que a gente está fazendo, o sistema Sicoob, ele tem os dados, tem os números. Eu acho que faz todo sentido a gente expor aos cooperados, porque não só eles, para todo mundo ter ciência de que isso é algo importante. Queria parabenizar a Yasmin, achei ótima a palestra. A Yasmin que fala muito bem, como a gente fala, ela é muito sensata, muito inteligente. E parabéns, Yas. Espero chegar nesse nível aí, mas vamos ver. Quero ser igual ela quando eu crescer. Também, Bem, caladinha, Ai, quando abre a gente, boca é só obrigada. pra abafar. calada vence, é a Yas. Obrigada, obrigada. Gente, a intenção do projeto Copa em Pauta é justamente essa, é a gente trazer informação de coisas que a gente não conhece, de coisas que a gente tem de impacto positivo, né, dentro do nosso sistema, dentro da nossa cooperativa, e também da gente conhecer melhor os nossos talentos, né, da gente saber o tanto que a gente é capaz, né, da gente poder tirar um pouco do medo de falar em público. Eu acho que a gente está tendo resultados muito positivos dentro desse nosso projeto. Eu estou muito feliz de todas as pessoas que já apresentaram, e eu sei que todo mundo aqui vai aprender um pouquinho mais a cada apresentação. Então, queria agradecer a Yasmin, que fez a apresentação hoje, agradecer a todo mundo que participou. E aí, na semana que vem, a gente está aqui de volta com a nossa próxima edição do Copa em Pauta.